muito bem-vinda a esta live. Vamos falar sobre as 5 vozes que atordoam a nossa cabeça, os pensamentos e impedem a gente de estar num relacionamento saudável com a gente mesma. Bem-vindo todo mundo que está chegando, as amadas almas. A Ângela é a convidada, a gente se convidou. Ariane, gratidão, lindeza. Ai, quanta gente maravilhosa, que energia. Sim, sintam meu abraço, tá? Porque eu sou abraçadeira. Quem não me conhece aí na vida real, só na vida virtual, eu gosto de abraçar. Então se sintam todas abraçadas, amadas almas. Hoje o assunto é um babado fortíssimo, porque a gente vai falar sobre essas 5 vozes que estão na nossa cabeça e que impedem a gente de estar num relacionamento saudável com a gente mesma. E aí, quando eu não tô me sentindo plena, gostosa, deliciosa aqui, eu no meu eu, como é que eu vou conseguir transpor isso numa relação? Como é que eu vou conseguir entregar pro outro uma coisa gostosa também, né? Então, eu sou muito a favor, quem conhece sabe, quem fez o programa Renovação, ó, tem dupla de cura aqui pra dar o veredito de que eu não acredito que é possível viver uma relação saudável com outras pessoas se eu não vivo uma relação saudável comigo. Tá entendendo, Brasil? É esse o ponto. Então, assim, tudo que a gente faz aqui é justamente pra potencializar a vida saudável que eu estou levando comigo mesma. E os pensamentos, amadas almas, os pensamentos que acontecem na nossa cabeça muitas vezes não são nem nossos. Olha só, olha lá, a Mata apertando, como faz? Pois é, muitas vezes o pensamento não é nosso. Ixi, isso aí agora tem assunto para 3 lives aqui. Eu vou tentar resumir um pouco, mas só para ir contando para vocês que nem todo pensamento é nosso. Tem um livro incrível que eu super aconselho vocês a terem. Deixa eu ver se eu vou achar ele aqui. Pera aí. Ó, vou pegar O Poder do Agora. Esse livro é maravilhoso, do Eckhart Tolle. E ele fala que existe um vácuo entre você e o seu pensamento. Você e seu pensamento. Você não é o que você pensa. Ok, só que aí além de você não ser o que você pensa, o que você pensa também não é seu muitas vezes. Vem do universo, vem do inconsciente coletivo, vem dos seus medos, vem da sua criança interior, vem do seu pai, vem da sua mãe, enfim, né? Então, assim, tem muitas origens dos pensamentos e eu já adianto que essa live vai mudar a vida de vocês em algum sentido. Então, assim, anotem, tá? Já peguem aí caderninho, caneta, lápis, o que for, ou bloco de notas virtual, porque realmente vai ter muita coisa maravilhosa. E antes da Ângela entrar aqui, eu vou tirar um oráculo pra nós, rapidamente. Não vou fazer uma oração hoje, porque a oração ela já vai estar sendo feita nessa live. Vocês vão pegar a semente de luz que a gente tá preparando aqui há uma semana pra vocês, amadas almas. Então vamos lá, pegando a energia de todo mundo, pra gente falar sobre os nossos pensamentos no dia de hoje, usando esse tarô aqui. Olha! Ah, não! Saiu a carta da pureza. Ó, a Priscila falando que não para de pensar no passado. Vamos ver quem tá pensando no passado. Ó, pureza, tá? Olha que lindo! É uma baleia no fundo do oceano. Então eu vou ler pra vocês rapidamente, aí a Ângela vai entrar. Ângela, você está aí? Manda um oi só pra eu saber se você chegou, porque tem muita gente aqui entrando. A Cris, eu tenho uma live com a Cris também na terça que vem, que vai ser muito potencializador dessa live, inclusive. Então, se você tá vendo essa live, marca na sua agenda pra ver a live na terça que vem com a Cris Musa, porque ela é a musa do Mindfulness e a gente vai falar sobre pensamentos também. Então, vamos lá. Eu vou ler aqui o oráculo da pureza, que é o oráculo da iluminação, que veio para os seus pensamentos, tá? Um recado aí pros seus pensamentos. Pureza. Aceite e reconheça seu ser como uma parte pura de Deus. Nossa, gente, eu não encomendei essa carta. Vocês vão descobrir daqui a pouco por que eu tô assim, tá? Juntos, você e Deus são a criação. Sem confundir-se, perceba a essência mais pura da totalidade, mantendo-se limpa de toda a energia que não é sua. Ai, gente, eu tô muito emocionada. Não precisamos mais fazer live não, Ângela. Pode já ir direto pra você.
Você soma pureza ao mundo, contribuindo com a ordem e a limpeza do planeta. Tudo tem uma ordem divina e ao limpar dentro, reconhecemos o trabalho fora. Isso abre uma nova percepção. Se junto a Deus você consegue se limpar, se cada um toma responsabilidade sobre sua purificação interna, como também de seu espaço exterior, conseguimos clareza, conseguimos ver a verdade e viver a totalidade em sua mais pura essência. Essa carta pede que você faça hoje uma limpeza de seu espaço energético e do espaço físico que está ao seu redor, possibilitando ver o que te impede de estar na sua verdadeira pureza. Te convida a olhar novamente para si no seu estado de pureza e reconhecer a sua luminosidade. Amada alma, nossa, até apareceu minha goela, que eu tô muito empolgada, vocês estão percebendo? Vamos lá, Ângela, vem pra cá que a gente vai misturar aqui tudo o que eu sei sobre essas 5 vozes que tem a ver com os meus estudos holísticos de espiritualismo e não religião, né? Não espiritualidade, espiritualismo. E a Ângela vai trazer do ponto de vista da ciência, da psicologia. Olha que combinação mais gostosa. Então vamos lá. Ângela, musa, deusa maravilhosa, psicóloga e neuropsicóloga, porque não bastou ser psicóloga, tinha que ser neuropsicóloga também. Cadê você, amada alma Ângela? Eu vou até desligar aqui o meu som do... Tem uma música, essa música que eu coloquei aqui atrás, que chama Dolphin Serenade. Serenata dos golfinhos. Escutem, porque ela dá uma nos pensamentos, viu? Já fica a dica aí. No final dessa live, a gente vai trazer dicas práticas, tá? Pra gente lidar com tudo isso. Oiê! Olá! Seja bem-vinda. Obrigada. A minha casa. Chegando aqui, uma na casa da outra. Eu acho que a gente já pode encerrar, porque a carta já disse tudo. Não, e a minha Beijo! carta, que era... Não, assim, eu tô assim, no choque. Gente, juro pra vocês, se vocês puderem dar um presente pra vocês, compre esse oráculo, Oráculo da Iluminação. Tem no Google, vocês vão lá e pesquisem, porque de verdade, assim, é sem condições. Eu não sei o que acontece, mas enfim, estamos aqui agora e eu vou começar então com a minha visão mais espiritualista dos estudos holísticos. Eu também aprendi isso com o Pablo Marçal, então dou os créditos para ele e eu fui ajustando da minha maneira aqui para ficar mais fácil passar para vocês, porque é um conteúdo com muitos códigos. Então eu falei para quem já estava aí, pegando o papelzinho, fazendo algumas anotações, porque isso vai clarear muita coisa na vida de vocês. No final a gente vai dar, eu vou falar sobre algumas práticas para vocês incorporarem, para justamente distinguirem essas vozes e conseguirem lidar melhor. Então, hoje, se você quiser complementar no meio daqui que eu vou contando, Tá. Você vai entrando aí, tá? Vamos falar então das 5 vozes que estão na nossa mente, a priori, né? Elas ficam lá, pensamentos, né? Sons, palavras, sensações. Tem várias instâncias. Então, eu vou apresentar aqui para vocês a voz do corpo, que é a voz do cérebro, a voz da alma, a voz do espírito, tá? Então, a voz da alma, a voz do espírito e a voz do corpo. A voz do corpo, ela se divide em 2 vozes, a voz de input e a voz de output. Como é que eu vou contar isso para vocês? Eu resolvi pegar uma experiência minha de vida, que é a seguinte. Para falar da voz 1, que é a voz do espírito, né? Eu vou trazer a minha ideia de que os rituais da manhã são o que me fazem bem. Me fazem bem. Isso é uma voz que veio do meu espírito. Rituais da manhã me fazem bem. E eu vou explicar por quê. A voz do espírito, né? Eu fiz anotações aqui para não me perder, porque é muita consciência de luz, hein? Semente de luz. A live vai ficar salva, Cláudio. Eu espero que o Instagram deixe. Então, o seu espírito, a voz do espírito, né? O que é o espírito? O espírito é uma centelha divina do Criador maior. O nosso corpo não dá conta de tamanha luz. Então, a gente precisa ser uma centelha do divino
para estar aqui nesse planeta Terra de terceira dimensão. O espírito é essa centelha do divino, da presença eu sou. Vocês já devem ter ouvido falar dessa presença eu sou, que justamente é a presença que conecta o seu coração com a fagulha divina. E aí, o espírito, a voz do espírito, usa o coração para chegar até você. Então, não é uma voz que vem da mente, é uma voz que vem do coração. E eu vou explicar. O coração é feito, essa energia que está aqui no nosso centro, né, é feita das coisas do astral, do universo. Ao contrário do cérebro, que é feito de matéria do planeta Terra. Nitrogênio, depois eu vou até falar sobre o cérebro, que ele é feito de carbono, nitrogênio e oxigênio. Olha que da hora isso. E é ali que acontecem as sinapses dos pensamentos. Agora, a voz do coração é uma voz conectada com o astral, conectada com o espírito. Então, uma coisa que eu anotei para lembrar, para falar para vocês aqui é o seguinte: a voz do espírito é um impulso eletromagnético, de maneira que ela sempre vai fazer você construir algo, porque é como um vento que sopra. É muito sutil, é uma voz sutil. Portanto, você já está entendendo, amada alma, que essa voz ela só é escutada quando você está onde? No silêncio. Quando você está onde? Dentro de você. Quando você está onde? No seu coração. Não tem como escutar a voz do espírito na barulheira da mídia, no estresse do dia a dia, na pressa arretada. Não vai rolar. Porque é uma voz que ela não tem um som, ela é um sopro. É uma sensação... Oi? Eu vou só te interromper porque eu queria que você falasse um pouquinho do que seria o eu sou. O eu sou... É a essência? O eu sou é uma estrutura que fica no astral, que me conecta com o que tudo é. Então, o meu eu sou, ele é uma energia de muita luz, que é a imagem e semelhança do Criador mesmo. É uma fagulha, o meu eu sou uma fagulha do Criador, e aí dentro do meu eu sou, peguei um pedacinho, uma centelha, colocou aqui dentro do corpo humano, porque é o que dá. Tem um estudo do mestre que eu sigo na Aldeia Rosa Dourada, que fala que Jesus Cristo, como ele tinha tanta luz, a fagulha do eu superior dele, né, do eu sou, era tão potente que ele suava sangue. Era muito desafiador ser Jesus no corpo humano. Ele tinha dores intensas. Gente, olha que loucura. Isso é assunto para outra live. Mas essa eu sou é a presença do Divino Criador. E você não é tudo isso. O seu eu sou é muito maior. E você pegou uma fagulha divina. E aí, dessa fagulha que está aqui no seu corpo, o que acontece? Milhões de outras coisas que tomam parte do seu ser. Então, por isso que quando eu falo ficar no coração é estar em contato com o eu superior. Ficar no coração. Agora, quando eu tô no medo, na mente, na criança interior, e aí depois você vai explicar algumas coisas, né, da psicologia, vai ser mais ainda claro isso. Eu tô tirando o espaço da voz do meu coração. Tá? E aí, o que acontece? Essa voz do espírito, que é a voz que é vinda do coração, ela me dá uma direção. Ela não vai mandar, ela não vai me distratar, ela não vai me dar uma solução, ela vai me dar uma direção. É um sopro, é um sopro. É uma sensação de plena consciência de quem você é, quando você escuta essa voz. Ok. Então, a minha direção, eu vou contar para vocês depois por que eu falei do ritual da manhã, vocês vão entender. Então, essa voz do meu espírito é basicamente aquilo que me deu a direção de eu entender que eu precisava, para estar bem comigo mesma, fazer rituais da manhã. Ok. A voz 2 é a voz da alma. A alma é o corpo do espírito. Então, o espírito está dentro da alma. A alma é o corpo do espírito. A voz da sua alma é uma voz de governo. Essa sim é uma voz que vai incidir em você uma decisão. Ela é uma voz baixa, ainda assim é uma voz baixa, mas ela vai já trazer para você uma decisão. Essa voz da alma, ela chega em pequenos gelinhos na barriga ou pequenos insights, né? Então, assim, um gelo na barriga de criar um direcionamento novo, né? E essa voz da alma, ela vai ativar algumas coisas na Terra. Então, vou explicar. Minha voz da alma, nesse exemplo que eu dei do ritual da manhã, é a decisão de acordar antes do sol nascer. Então, eu resolvi. A direção que foi me dada aqui nas minhas meditações foi: Fernanda, para você ficar bem com você, faça rituais da manhã, porque você se adaptou a essa vida, então vai. Direção. Aí, a voz da alma
me trouxe é o governo, me trouxe uma decisão. Eu vou acordar antes do sol nascer. Então, amadas almas, eu estou acordando 4h59 da manhã. Por isso que eu tô Que fazendo coragem! mais cedo. É um teste, né, de como eu estou no meu ritual da manhã. E quando eu acordo antes da luz do sol, tá me dando resultados muito positivos. Então, se alguém depois quiser saber mais sobre isso, vem me chamar no particular. Vou tentar falar depois um pouquinho mais sobre, mas pra gente não sair muito do tema. Então, essa voz da alma é a minha decisão de acordar antes do sol nascer. Então, é uma voz baixa que vai me ajudar a decidir alguma coisa que eu vou materializar na Terra. E, Então, a voz da alma é a voz de governo. e Pode por que falar. que seria uma voz baixa? O que que seria o baixo? Eu vou te explicar agora quando eu Tá. colocar para voz 3 e 4. Tá bom. As vozes 3 e 4 são as vozes do cérebro. As vozes do cérebro, ou que eu gosto muito de chamar da voz do corpo. Essa voz do corpo, diante da minha direção, ritual da manhã, investe em ritual da manhã, faça ritual da manhã. Depois, a voz da alma, que foi a decisão. Então, acorda antes do sol nascer para você começar a fazer o seu ritual da manhã. Em seguida, a voz 3 vem. A voz 3 é a voz assim, o alarme das 4h59 soa lá na minha cabeça. Aí eu acordo assim, né? Tentando desligar, eu falo, gente, acho que hoje eu não vou, não sabe por quê? Eu mereço dormir 5 minutos mais. Ah, não, mas ontem à noite eu não fui dormir 10, eu fui dormir 11. Então, assim, não, eu vou ficar aqui. É a voz do corpo? É a voz da preguiça, é a voz da procrastinação. E por que que ela não é baixa? Porque ela grita. É uma voz muito nítida, é uma voz que vem, pá, é um chiplá, assim. Essa é a voz do cérebro, é a voz do corpo. Então ela é muito clara, e ela é tão clara, ela chega a ser até um pouco agressiva. Por isso que eu falo dessa voz alta, entendeu? Uhum. E aí essa voz do corpo, ela se divide, como eu falei, na terceira e na quarta voz. Por quê? Ó, são vozes impositivas, né? E aí tem a voz de input e a voz de output. A voz de input é a voz do pensamento. E a voz de output é essa que eu tô usando aqui agora. É quando o pensamento se transforma em uma palavra. Então, ó, tudo que eu falo, isso é uma coisa interessante de saber, né? Considerando essa voz 3 e 4. Tudo que eu falo, eu tô criando alguma coisa. E isso é muito interessante. Eu adoro os ensinamentos do Mestre Jesus, então vou citar ele de novo, porque o Mestre Jesus não deixou nada, nem o crânio dele, nem os ossos dele, a gente sabe onde tá. Ele não deixou nada físico, ele deixou palavras. E há quantos anos ele é lembrado e respeitado e trazido de volta com os ensinamentos. Então, assim, palavras edificam. Quando as minhas duplas de cura chegam pra mim e falam assim, ai, Fernanda, mas não, eu só fui tão burra. Eu falo assim, pelo amor do Espírito Santo e da deusa Mãe Terra, destrói, descria. Não fala isso de você, porque é isso, a gente se alimenta das palavras que a gente fala, né? E a gente edifica. E também as palavras, elas trazem muito peso para as outras pessoas. Eu posso falar uma coisa que destrói o sonho de alguém, eu posso falar uma coisa que inspira a pessoa a mudar a vida dela. Então as palavras edificam. E aí a voz de input, ela não é ainda uma palavra, ela é um pensamento, uma voz que grita. E a voz de output é justamente a que vira som. Essa voz que vira som é a mais potente de criar a sua vida. Então, eu não consigo, eu não posso, eu não vou, eu tenho medo. Tudo isso é péssimo, porque eu estou edificando isso realmente na minha vida. E aí, então o input é a voz que fica em pensamento e é uma voz que vai tender a te barrar. Que nem eu falei, eu estava lá no direcionamento da voz do espírito, fazer rituais da manhã. Na decisão da voz da alma, acordar às 4h59, chegou a minha voz do input do corpo e disse: não levanta esse ser dura que você tá tentando levantar. Pra que você vai fazer isso? Não vai! Você tá na quarentena, olha que ótima oportunidade para você descansar. Essa é a voz do input, entendeu? Ela vem gritada. Aí, a voz do output é a voz que eu falo para mim mesma, eu falo para as outras pessoas. Não, eu vou continuar dormindo ou eu vou acordar. Então, a output é a voz que vira um som que vai criar a minha vida. Toda vez que eu abro a boca, eu estou construindo algo para mim, para o mundo, para inspirar alguém. Eu posso estar matando o sonho de alguém, eu posso estar desconstruindo a confiança de alguém em alguma coisa nela mesma, né? Ou eu posso estar valorizando alguém. Então,
O Fê, Pablo Marçal fala muito que a voz essa voz do cérebro, Gi, é do antigoverno. Ou seja, ela vem para matar a voz da alma. Uau, isso é louco. Eu falo, é não, legal você falar isso. É legal você falar isso porque esses dias, numa sessão de terapia minha, eu vou falar um pouco de mim, assim. Tinha tido um conflito na família e isso me fez pensar muito em como agir naquele momento, o que fazer naquele momento. Eu estava fora desse conflito, mas me puxaram para o meio e falaram assim, mas qual a sua opinião sobre isso? E nesse momento que seria o output, eu acredito de assim, você esperar um pouco, respirar fundo e aí, o que eu vou produzir disso? Porque eu posso atacar alguém, eu posso não falar nada. E aí eu saí da minha sessão com a sensação assim de entender o caminho dos budistas, das pessoas que vão falando cada vez menos. Porque você começa a entender as coisas que estão acontecendo no mundo, mas não necessariamente você tem que dar resposta o tempo todo. Você pode nossa, trazer como uma reflexão e isso vai te agregar, mas não precisa falar toda hora, né? os índios também têm essa medicina do silêncio muito arraigada na cultura, a maioria deles, todos que eu conheço, já estudei, eles falam muito pouco. E quando eles falam, é isso, eles falam uma coisa que faz muito sentido e que é muito maravilhosa, porque eles sabem o poder da palavra, né? Uhum. Então, olha, essa voz, gente, amadas almas, essa voz do cérebro, que é a voz do corpo, ela vai sempre tentar te barrar e ela vai também ter um teor mais agressivo. Ela vai chegar, tipo, você não tem razão, tal, meio que tirando você do terreno estável. Essa é a voz do cérebro. E aí, só para finalizar, uma contraposição que essa voz do cérebro é a voz do antigoverno e a voz da alma é a voz do governo. Então, amada alma, se você puder ouvir uma voz, escolha a voz do espírito e a voz da alma. A voz do espírito, ela é mais rara porque você tem que estar conectada mesmo. Agora, a voz da alma, ela surge em alguns momentos do nosso dia a dia. Depois, no final, eu vou trazer para vocês algumas práticas para vocês começarem a perceber essas vozes e escolherem. Eu quero continuar na voz do corpo, então, assim, na hora que o meu corpo começou a falar, meu, eu tô com muita preguiça, não vamos levantar 4h59, pelo amor de Deus, por favor, vamos ficar aqui dormindo mais. Eu falei assim, não, voz de antigoverno, tá querendo me ferrar essa voz, porque eu tô fazendo todo o meu plano de acordar bonitinho, tá sendo incrível, tava sendo maravilhoso. Os dias que eu não acordar, por exemplo, domingo, falei, não, ó a minha voz do corpo aí. Domingo, imagina, não vou acordar 4h59 da manhã. Mas aí eu acordei, o antigoverno me tomou, a voz do cérebro, do input e do output, terceira e quarta voz, foram lá me tomar conta de mim. Meu domingo foi super improdutivo, eu nem gostei muito do meu domingo. Então, a Karen tá perguntando aí, a diferença entre alma e espírito é o seguinte, o espírito tá dentro da alma. A alma é como se fosse o carro do espírito. Nossa, e é legal essa pergunta que fizeram, porque eu consigo responder ela de duas formas. Da minha visão de pessoa que frequenta o espiritismo, e aí no espiritismo a gente vai falar que a alma é o espírito encarnado. Então, quando estamos nesse corpo, a gente chama de alma, e quando a gente desencarna, seríamos espíritos. Essa é uma visão da minha religião, no caso. Mas na ciência, que eu acho que é o desafiador até dessa live e da vida, é tentar integrar todas essas vozes como você traz. Porque a ciência ela sempre vai querer dividir muito. Muitas das abordagens da psicologia vão olhar o fenômeno, o comportamento. E eles vão olhar, por exemplo, uma voz que venha do além, ou uma mediunidade, como um fenômeno, né? Só que eles não trazem essa questão da espiritualidade, que eu acho que é o bacana do seu trabalho. E aí, Fê, eu queria te fazer uma pergunta. Não sei se ela é até capciosa, mas é pra gente tentar construir alguma coisa aqui. Essa voz que vem da primeira voz, ela é sempre boazinha? Porque aí veio o questionamento. Muitos dos nossos pensamentos, dos nossos desejos, eles vêm com uma carga muito grande da angústia, da ansiedade, do você não querer admitir que você quer algo, de uma coisa mais maléfica. Onde entraria isso nas vozes quando você as define? Elas Olha que são... incrível!
Eu vou te E falar uma aí? coisa muito maravilhosa, que tem a quinta voz, que agora o negócio vai ferrar aqui, hein? Por quê? A quinta voz é a voz do diabo, tá? Essa é a voz do diabo. Muito bom, maravilhoso, um assunto ótimo, gente. Vamos pegar nosso chá para falar da voz do diabo. A voz do diabo é essa voz que você falou. Eu não vou continuar muito, porque ela é a voz destruidora, é a voz do lado sombra, mas daquele sombrio mesmo. E ela existe. Existe. Uhum. Um ponto. Eu ia falar só de 4, mas agora você falou do diabo. E eu adoro a sombra, porque eu acredito que quando a gente se empodera da nossa sombra, é quando a gente transforma positiva e transforma na nossa maior tecnologia. Isso foi o que aconteceu comigo, isso é o que aconteceu com todas as pessoas que eu vejo que estão no seu propósito de vida já encontrado ali. Então, é isso. Agora eu passo a palavra para você. Vamos continuar aqui sobre Eu essas acho que vozes. eu vou sair, tô brincando. Eu tava assistindo um vídeo que eu quero sugerir para quem tem interesse em ver um pouquinho mais sobre psicanálise. É uma psicanalista que eu adoro, chama Maria Homem. O nome do vídeo é O Eu Contra Si Mesmo. E eu anotei uma frase que me chamou muita atenção. Ela falou assim, que é o que você estava falando do poder da palavra, né? As narrativas, ela trouxe. Ela falou assim, as narrativas têm pecado, têm conflitos, têm transgressão. Porque tem uma parte de mim contra outra parte de mim. Estamos muito conscientes de alguma coisa e muito conscientes de que você está inconsciente de outra coisa. Então, quando a gente vai falar do eu na psicanálise, ele é cindido, porque a gente fala do inconsciente e do consciente. O que está no consciente é o que eu sei. Tem coisas que eu sei que não necessariamente estão nesse momento na minha cabeça, mas elas estão ali. Por exemplo, a minha data de nascimento. Quando eu quiser acionar, ela vem, né, para a memória. Mas existem coisas que estão nesse mundo do inconsciente, que aí eu não sei qual que seria a voz para definir com o que você falou, ou se seria o que abarcaria todas essas vozes que são além da matéria, né? Porque aí Freud não conseguiu e não achou e não se define uma localização desse inconsciente no corpo. Então, muita gente começou a investigar o cérebro para ver se o inconsciente estava ali. Mas, na verdade, ele é uma instância. Eu acredito que ele tá na aura. Ele não tá dentro. Isso. Exato, que é o que muitas pessoas têm essa percepção. Vão ter pessoas que vão falar que é só uma forma de você tentar explicar os fenômenos. Mas ela assim, é muito real, ela existe. Então, vem coisas que você não sabe de onde são. E esse inconsciente, ele não tem moral. Não tem tempo, não tem certo nem errado. Tudo tá ali. Então, tudo é possível nesse inconsciente. Agora, quando ele vem para uma instância mais do consciente, ele esbarra em outras instâncias que vão fazer a gente ter ou um sofrimento ou aceitar, que era o que eu estava falando com você do ego, do id e do superego. Então, a gente é constituído, teoricamente, por 3 instâncias. O id é onde é uma maior parte do inconsciente e tem todos os tipos de impulsos sexuais, fantasias, bem e mal, tá tudo ali, só que não tem a moral. Então tá tudo junto e misturado no id. Nós temos o ego, que é o que sofre, que seria o eu, que ele vai ficar entre o id e o superego. E o superego, que é a instância das instituições, da família, das regras, das leis. Então, quando vem algo do id que ele quer vazar e ele quer ser colocado ali na prática, no dia a dia, de alguma forma, se ele é contra as regras e as leis, que seria o por isso que eu te perguntei, quando é algo que não é esperado para a sociedade, né? Sei lá, vamos supor que eu tenho vontade, uma fantasia de matar alguém. Isso tá lá no meu id. O id não tem moral, então isso existe. Aí quando eu esbarro no superego de, peraí, se eu matar alguém, eu posso ser preso, eu vou ser mal visto. Então, eu preciso parar e pensar o que eu vou fazer. E aí é nesse momento que o eu sofre. Porque ele fica entre querer fazer aquilo e o não posso. E aí as vozes para a psicanálise seriam muito isso. É o que eu desejo e o que o outro deseja para mim. Isso entra em conflito. Então, o que os meus pais querem de mim é o que eu quero para mim? Aí gera um conflito. O tipo de trabalho que eu quero é esperado para mim? Sei lá, vamos supor que eu sou uma pessoa de classe média, é esperado que eu tenha um trabalho bacana. Né? Psicologia tem um status. E se eu quisesse pegar uma profissão que não tivesse muito status? Como é que a sociedade me veria? Então, isso também geraria conflitos para mim. Então, as vozes é exatamente a gente tentar entender o que é meu e o que é do outro.
porque a gente se confunde. Quando a gente está principalmente num relacionamento amoroso, que é muito que você trabalha, é natural a gente confundir as nossas vozes com as do outro. E aí a necessidade da gente se separar um pouco. E é aqueles relatos. Ah, eu me perdi, eu preciso terminar com essa pessoa para me tentar de novo. Fiquei intoxicado com as vozes do outro, né? E uma outra coisa que eu queria trazer que eu acho importante, que quando a gente colocou o nome da live, é diferenciar o que é normal do que é patológico. Então, quando essas vozes fora, já será uma psicóloga. Se mate, né? É aquela pessoa que quer te fazer mal, vai lá e mata ela. Então, isso já é uma voz já patológica e já pode enquadrar numa psicose, da mesma forma que uma alucinação. Só que aí, quando entra a religião, a gente precisa diferenciar. Porque nem todas as... Se a pessoa tem uma mediunidade, não vai ser considerado patológico. E essa é a dificuldade do psiquiatra e do psicólogo de diferenciar. Então, quando a pessoa chega para o consultório e ela fala para mim assim, eu tô ouvindo vozes, tá falando alguma coisa para mim. Aí você tem que investigar. Peraí, qual a sua religião? Isso é só no contexto da religião? É só no terreiro que você vai? É só no centro? Ou isso acontece sempre? Então, também queria trazer essa noção para a gente diferenciar. E uma coisa muito interessante de fazer um adendo aí é que a gente falou das 5 vozes interiores, né? Aqui essa live é para falar das vozes interiores, mas existem as vozes externas, que, por exemplo, a voz de um guia, a voz de um mestre, a voz de um obsessor, a voz de uma consciência de vida passada minha, que vem, se acopla, e aí eu estou lembrando de uma vez que eu matei você, por exemplo. E aí você fala alguma coisa que me dá um gatilho e eu fico com raiva de você. Ou, ao contrário, você fica extremamente chateada comigo por nada, porque existe essa coisa do acoplar essa consciência de vidas passadas nossas, e aí já entramos também em outras searas, né? Por isso que a gente falou, vamos falar das vozes interiores, mas é interessante a gente trazer realmente esse ponto de que não só existem as vozes interiores, como também as externas. Uma outra coisa que eu queria falar, que eu estava lendo aqui os meus pontos, é que quando a gente entra num conflito entre o que eu desejo e o que desejam para mim, a gente usa um monte de mecanismo de defesa. E um deles que é muito usado é a negação. Então, é fingir que não existe. E esse é o primeiro passo, da gente admitir algo ali. Então, se eu desejo algo diferente de um outro, eu preciso me acolher. E eu acho que esse é um dos passos mais importantes da terapia, que a gente tem que estar sempre fazendo, é acolher essas vozes. Entender o que elas estão querendo dizer, entender o que eu quero fazer com elas, para depois ter um direcionamento. Igual você falou do seu ritual. Tive o direcionamento. Preciso acordar, desejo acordar aquele horário, porque faz sentido para mim. Farei isso. Mas antes você precisa acolher. É engraçado que gera um conflito muito grande, porque se você não acolhe, você fica negando, fica mais ainda angustiante. Então, você simplesmente admitir, nossa, realmente eu sou diferente dos outros, eu tenho isso de peculiaridade. Uma outra coisa também é a projeção, que a gente fala bastante, de jogar para o outro. Isso em relacionamento é muito comum. Se a gente tem consciência de que a gente está jogando as nossas coisas para o outro, ou que o outro também está jogando as coisas dele para a gente, é o momento que a gente fala, opa, peraí, não é bem assim. Isso que você está falando é o que você pensa sobre você, e não o que eu sou realmente. O empoderar é isso, é você ter certeza de quem você é, para quando o outro jogar coisas em você, você não ter que ficar rebatendo com agressividade, ter que ficar ali jogando para ele, não, mas você que é assim. Não, peraí. Se eu não sou assim, por que eu vou me incomodar com o que você fala de mim? Assim, beijo. Se você acha que eu agi de má fé, ou se você acha que eu sou agressiva, você... Tá, mas não é como eu me vejo, né? Então, a projeção também é muito comum. E a dificuldade da projeção é a vitimização. É você jogar... Nesse vídeo que eu estava falando da Maria Homem, ela disse que hoje a maioria das pessoas gosta de jogar isso para, por exemplo, não é culpa do sistema, sabe? É o meu governo que é ruim e o Salvador está fora de mim, o culpado também. Isso, exato. Perfeito. Tá, e uma outra coisa que eu achei legal também é que com o tempo a gente
a gente vai vivendo desde a nossa infância, as pessoas vão colocando expectativas e vão falando coisas da gente. E a gente vai introjetando aquilo. E aí, quando a gente entra na adolescência, é o primeiro grande, assim, é difícil porque você já tem uma crise de identidade, né? O corpo tá mudando, tem toda aquela questão fisiológica, hormonal, mas também tem do pensamento. E aí, quando você vai para a fase adulta, é interessante que eu percebi que muitas pessoas que entram na graduação tá tendo uma gama muito grande de suicídio. Porque aí eu fiquei pensando, por quê? Por que que os adultos jovens estão tão nessa crise? Mas é outra crise de identidade. É quando você vê que você já não está mais ligado a essa família e tudo que falaram de você não necessariamente é seu. E aí você vai introjetando e você vai criando imagem sua que você fala, mas espera aí, por que que falaram isso de mim? Eu não penso assim. Olha, você quer ver um exemplo maravilhoso? Você é igual a sua mãe, Fernanda. Aí eu cresço ouvindo que eu sou igual à minha mãe. Então é claro que eu vou ser igual à minha mãe, porque se eu não for, eu vou tentar ser de alguma maneira. Porque é assim que eu sou reconhecida e eu quero identidade. Mesmo que for, eu sou igual à minha mãe. Isso é assunto também para outra live, né? Mas, uau, muito interessante esse ponto. Sim. Por isso que eu falo, a voz das pessoas, durante a criação, e aí eu voltando agora para a história da criança interior, toda criança, antes dela nascer, antes dela estar sendo concebida no útero, até os 13 anos, ela tá uma esponja totalmente aberta. E aí adultos falam atrocidades. Ou crianças falam atrocidades, e daí os adultos não corrigem, enfim. E aí fica a voz do corpo, a voz do cérebro, de output, que destrói, que tira a pessoa do caminho dela real, que é isso que a gente tá falando, né? Você é assim, você é assado, você não pode fazer isso. Crenças limitantes são colocadas desde que a gente é criança também. Então, assim, é por isso que é tão importante. Se eu tomo consciência de que a minha voz de output, que é a voz do corpo, do cérebro, constrói e edifica, eu me torno responsável por mim e pelas outras pessoas com as quais eu direciono, como é que é essa forma de falar, gente? Para as quais eu direciono a minha fala. Então, é muito forte isso, amada alma, agora que você sabe dessa informação. Pense muito antes de falar qualquer coisa para qualquer pessoa. Mas não é para ficar sofrendo, né, também. É só porque eu falo. Uma coisa que eu faço que me dá muita glória no meu falar é eu ficar no meu coração. Quando eu sei que eu tô no coração, eu sei que eu tô falando uma coisa que tende a edificar. Porque eu não tô usando a voz do cérebro e do corpo. Eu tô tentando acessar a minha voz do espírito, que é a voz do coração, e a voz da alma, que é a voz da direção do governo. E aí, às vezes, isso já fica uma prática aí pra parte final que eu ia dar umas dicas, colocar a mão no coração. Então, quando eu vou falar com o meu chefe, ou quando a minha mãe me chama pra falar um assunto, tipo... ai, não gosto, não quero, tipo, chato, dói, vai doer. Ai, às vezes ela vem falar comigo, ela, posso falar com você agora? Tá tudo bem, né, e tal. Aí eu fico, ai, meu senhor. Aí eu já boto a mão no coração. Que às vezes é uma coisa de família, às vezes é uma coisa que ela quer minha e eu não tô sem, enfim. Aí eu já sei que tem... Quando eu tô na presença, eu sei a hora que vai dar merda, a hora que eu vou ser feliz, a hora que eu vou poder falar o que eu sou. Então, enfim, quando eu estou na presença, eu identifico e eu coloco a mão no meu coração. Porque essa mão no meu coração, o pulsar dele me faz lembrar que eu quero seguir a voz da alma e do espírito e não a voz do cérebro. E isso me auxilia bastante em todo o meu dia, em qualquer pessoa, com qualquer pessoa que eu estiver falando. Porque de verdade as palavras edificam, constroem e também destroem. Nossa, interessante isso, porque seria também. Eu tava falando com o meu psicólogo, adoro trazer ele nas lives, né? E eu tomo uma água aqui, ó, 1 litro de água, né? Vou tomando, aí ele brinca que é minha mamadeira. E aí ele falou assim, Ângela, você reparou que você tá tomando mais água nessa quarentena? Eu falei, tô. Será que é porque o tempo tá seco? Aí eu não sei, mas pra mim, beber água é dar uma pausa, é pensar. É tipo assim. É o que a gente fez agora, é trazer o silêncio e é deixar ressoar algumas coisas que foram ditas, ou até parar, tomar uma água e falar, talvez aquilo não seja legal falar agora, ou então talvez eu possa reformular um pouco depois.
E o bacana dessas ferramentas que a gente tem do virtual, dos áudios, das mensagens, é você não precisar já responder lá na hora, né? Porque a ansiedade vem muito disso. Eu tenho que responder logo, porque a demanda do outro, e eu preciso sanar a demanda do outro. Mas calma, o outro também tem que lidar com a demanda dele. Ele precisa, vamos supor, um paciente meu me manda uma mensagem domingo. Não é emergencial, é uma pessoa nova que entra em contato para fazer, quero fazer uma sessão num domingo. Eu, Ângela, coloquei como limite de domingo é o dia de descansar. Não respondo mensagem, a não ser que seja algo muito gritante. Mas a pessoa, eu sei que ela está ansiosa, mas ela tem que também dar conta da demanda dela. Não é porque eu sou psicóloga que eu vou ficar segurando aquilo. Mas na segunda, no dia seguinte, eu vou abrir meus braços e falar, olha, agora estou aqui, vamos conversar? Então, dar essa pausa também para essas vozes, porque às vezes elas vêm muito confusas. E o melhor é elaborar antes do output. Já estou pegando aqui sua linguagem. Perfeito! E é isso, me leva a falar aqui a outra prática, que também é uma semente de luz, que foi o que eu comentei, que não foi à toa, né, que eu trouxe essa coisa do ritual da manhã, para já pegar esse gancho. Porque no ritual da manhã, eu me proponho a estar em contato com as duas vozes, a do meu espírito e a da minha alma. Então, eu tô parando tudo, eu estou no silêncio. E aí, não só no silêncio, eu saio do corpo, 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 entro no meu coração através da respiração, através da meditação, através de uma oração que eu vou ler, algum texto que eu goste. Então, eu já me forço a ir para esse lugar na primeira hora do dia. Porque é esse lugar da presença e dessa voz do espírito e da alma é que vai continuar comigo durante todo o dia. Porque eu estou escolhendo colocar em evidência essas vozes. Se eu não faço isso, eu tenho muito desafio, eu particularmente, para diferenciar essas vozes quando o dia começa. Eu fico muito mais na voz do cérebro, do corpo, e eu não consigo acessar. Então, para mim, a melhor hora de acessar a voz do espírito e a voz da alma, que é a voz é o vento, da direção, e a voz da decisão, a partir do eu superior, daquilo que eu vim para ser, acessar isso de manhã, para mim faz muito mais sentido, e eu trago como dica aqui para todo mundo que está nos vendo, para as amadas almas da minha vida, de fazerem ritual da manhã. No programa Renovação, eu sempre faço esse acompanhamento no final. Como é que tá a sua manhã? Como é que tá a sua noite? Porque não tem como eu me manter no meu lado saudável se eu não tiver certos tipos de práticas que garantam que eu consiga acessar esse meu lado saudável. Porque o que mais tem durante o nosso dia são estímulos para a gente entrar no lado tóxico, para engatilhar. Então, o mais sábio, no meu ponto de vista, e aí do programa Renovação também, é eu florescer o meu lado saudável, que é o meu lado real, usando as vozes do espírito e a voz da alma, para que eu possa ser tudo que eu vim para ser. E aí que entram as relações. Quando eu tô muito na voz do cérebro, do corpo, e eu vou usar muita projeção, eu vou destruir, eu vou agredir, eu vou controlar, eu vou possuir a pessoa, né? No sentido de possessão mesmo, de ciúmes, né? E aí, o que vai acontecer? Essa relação, ela tende a entrar numa dinâmica tóxica quando você fica usando muito a voz do cérebro, do corpo, que é a voz do input e do output. Então, quando a relação se trata de um amor saudável, ela vem das vozes do coração, da voz da consciência, da voz da alma. E aí, se eu não tô bem com essas vozes, se eu não sei onde elas estão, se eu não permito o silêncio e acessar o meu coração, eu não consigo usar isso. Se eu não faço comigo, eu não consigo, muito menos vou conseguir fazer isso com outra pessoa. E o mais lindo é que quando eu faço comigo, eu tiro da outra pessoa espontaneamente. Então, aí a dinâmica do relacionamento começa a tender para o saudável, em vez de ficar no tóxico. Nossa, e quando você tiver a fim de brigar com o cônjuge, crush, pega no coração. Respira. E chama a voz do espírito, chama a voz da alma. Olha aqui, quando eu faço isso, já é uma âncora para mim. Eu já sinto meu corpo fazendo assim, ó. Sabe?
Ó, a voz do corpo é o piloto automático. A Cris tá falando. Total, E, Cris. e desse piloto automático, às vezes não é seu, né? Que é isso que a gente trabalha muito em terapia que eu falei, que às vezes é do outro. Então você tá no automático que nem é seu, gente. Olha isso, é como se fosse duas vezes uma coisa que não é sua. Tipo assim, ainda é automático e ainda não é seu. É. Exatamente. Ave Maria. Muito bom. Então, para outra prática assim que eu quero deixar de semente de luz e consciência para todas as pessoas que estão aqui é a seguinte: exercitar. Isso é uma coisa que eu falo muito no programa Renovação. Não adianta só estudar, não adianta só querer, não adianta só questionar. Se você está aqui para fazer uma transformação, você tem que começar com a ação. Porque só vai transformar se tiver ação. Por isso que chama transformação. Aquela é professora. Que amor. Aí, estrelinha dourada da federação. E aí, essa ideia de praticar. Agora que você sabe, amada alma, dessas 5 vozes interiores e também tem as externas, começa a tentar perceber. Nossa, o que será, né? Então, quando eu fui apertar meu alarme das 4h59 e veio essa voz ríspida, do tipo, não acorda, fica aí, eu já sabia. Falei, voz do corpo, antigoverno, e pronto, entendeu? Então é maravilhoso quando você começa a reconhecer, porque daí você faz assim, ó, você desvia e você pega e você traz, você tem o controle, né? Tem a rédea nas suas mãos. E aí como? Com a prática. Então amanhã quando você acordar, começa a pensar, essa voz é do governo? Ou essa voz é da alma, do espírito? Ou essa voz é anti-governo? Ela vem para destruir, ela vem para procrastinar, ela vem para me culpar. Então começa a perceber isso, já é uma, assim, nossa, sua vida já vai mudar 50%. Bacana. Até eu já vou começar a pensar nessas coisas aí. Tô aprendendo muito. Eu também. E eu adoro isso que você trouxe do id, do ego e do superego. Faz muito sentido e conectou super, porque justamente é o outro ponto, né? É o fechamento de tudo isso que a gente conversou aqui. Muito lindo. Tem alguma coisa mais que você tinha preparado para trazer ou conseguimos falar tudo em menos de 1 hora? Conseguimos falar tudo. Que amor. Acho que eu não bebi tanta água o suficiente, não fiz tanto silêncio o suficiente. Mas tudo bem, fica para a próxima. De auto-feedback, de autocompaixão. Sim. Gente, hoje eu tô muito empolgada. Esse assunto me deixa muito empolgada, porque é muito legal. E aí eu fico para falar, né? Mas acho ótimo. Essa sou eu, né? Lide com as minhas imperfeições. Somos perfeitas nas nossas imperfeições. Ai, que coisa maravilhosa. Nossa, Então, que frase ó, linda. vou falar para as amadas almas. Quem tiver interesse em conversar comigo sobre isso, que quiser falar sobre as vozes interiores, quiser falar sobre as vozes interiores nos relacionamentos especificamente, vai lá no link da minha bio que eu faço isso. E agora na quarentena está sendo tão incrível os relatos de gratidão que eu tenho recebido de fornecer 1 hora comigo. É uma sessão estratégica gratuita para a gente conversar sobre os seus processos. Então tá lá no link da bio. Aproveita e vai lá, me manda mensagem, faz o que você sentir. Eu tô super aberta, eu amo pessoas, por isso que eu trabalho com pessoas, por isso que eu faço live adoidado. É Ui, muito até bom. caiu esse negócio. E eu vou postar um negócio com uma semente de luz dessa live. E aí, vocês vão lá, amadas almas, e comentem quais códigos, quais sementes, insights vocês pegaram dessa live de hoje, hein? Pra eu saber aí que vocês estão germinando no quintal do lado saudável. Tô poética e romântica. Meu Deus, eu vou contratar você pro meu Instagram. Falar umas coisas bonitas assim. Ai, Fê, sua energia é maravilhosa. Assim, eu tenho vontade só de ficar ouvindo. É Que sério, eu acho. linda! E isso, assim, é uma questão. Os pacientes, os clientes e tudo mais, eles vão se identificar com as técnicas, mas eles se identificam principalmente com a gente, que tá ali. E isso é muito importante, né? Então, é isso, sucesso. Por isso. Não, por isso que a nossa conexão é tão poderosa. Agradeço a Thaís que juntou a gente, porque assim, é exatamente esse complemento maravilhoso. Beijo, tá? Ela tá aí nos assistindo. Olha, a Rô entrou. Nossa, tá todo mundo entrando agora. Vejam essa live, Amadas Almas, porque realmente muitas sementes de luz e consciência foram germinadas aqui, né, Gi? Uau, Com amei. certeza. Então tá bom, Gratidão. vou ficar por aqui.
Também. Beijo. Beijo, beijo, amadas almas. Abraço em todos Bom final de vocês. semana.